Olá. Então, alguém me fez uma pergunta, uma pessoa me fez uma pergunta, o que os russos querem? De uma resposta simples, eles querem território. E território significa poder, porque com o fim da União Soviética, a Rússia, de um modo geral, perdeu milhões de habitantes, né, na ordem de mais de 50 milhões de habitantes. Então, isso é complicado, isso é, vamos dizer assim, para o ponto em que os russos defendem, então isso é terrivelmente complicado. Inclusive, o próprio Vladimir Putin, numa conferência, ele fala sobre isso. Ele diz que o que estava faltando para a União Soviética, para a Rússia, na verdade, era a antiga União Soviética, onde eles tinham territórios e pessoas. Então, isso é importante para a União Soviética ou para a Rússia, né, ter essa quantidade de pessoas, ter territórios, né? Lembrando que ali a Ucrânia ela faz uma divisa, ou seja, uma espécie de paredão entre o Ocidente e o Oriente, lembrando que é uma divisão que a gente tem quando fala da Europa, quando fala da Rússia, por exemplo, ou daqueles países que a gente fala o leste europeu ou a Europa ocidental, Europa oriental, né, como uma informação de que ali seriam dois territórios. E de fato, a Rússia não é só europeia e também não é só asiática. Ela está numa região que era denominada, a gente fala pouco disso nos tempos atuais, mas aquela região era denominada Eurásia, ou seja, uma junção de Europa com Ásia. Então, aquela lá é a Eurásia. Então, para os russos, aquilo é tremendamente importante. Tanto é que os ucranianos são chamados de pequenos russos, são chamados pequenos russos. Né? Isso vamos dizer assim, no nacionalismo czarista. Né? E os bielorrussos, essa palavra biele quer dizer brancos. Os russos brancos, Bielorrússia, que é o atual Belarus, Bielorrússia, os russos brancos. E os gran-russos são os russos da região russa, os grandes russos, de acordo com o nacionalismo czarista da União Soviética, da Rússia, daquela região. Então, por isso, é muito importante para eles. Além de que o território da Ucrânia é riquíssimo em minérios, por exemplo, ocupa primeiro, segundo, terceiro lugares em vários pontos que regem a economia do mundo. Então, não é uma região qualquer. Aparentemente, não é uma região qualquer. Pode até ser que a gente acredite, olha, é uma região qualquer, mas não é. Então, é bastante estratégico, não só para os russos, como também para o Ocidente, especificamente para os americanos, que têm fomentado a guerra, né, de forma aqui transformar, como eu já disse em outro vídeo, transformar o presidente ucraniano Zelensky numa celebridade, num Marte, num super presidente, no presidente que não faz barba porque não tem tempo de fazer barba, que está defendendo o seu povo, utilizando as pessoas como bucha de canhão, o escudo humano, né, contra os russos. Só que os russos não avançam contra eles. Não sei se vocês perceberam, os russos não avançam contra os ucranianos. Eles não passam com tanques por cima dos ucranianos porque a ordem que eles têm é de não matar civis, não destruir alvos, e o que seria decente, inclusive numa guerra, não se matar civis, mas quando você começa a usar civis como armas militares, aqueles civis que estão como armas militares, eles passam a ser visto como hostis, mas os russos preferem, inclusive, não enfrentar
de forma alguma, não há um vídeo em que você, mesmo agora dos vídeos em que nós vamos ver apenas o lado ucraniano, não há russos enfrentando diretamente as pessoas no meio das ruas. Tem um vídeo em que passa um, um carro com ucranianos e eles jogam um coquetel molotov nos, no tanque russo e os russos não foram atrás, não atiraram neles e fizeram uma outra coisa. Então, assim, é um pouco complexo essa situação de você fazer análise de algumas coisas que estão no escuro, né? Mas, como eu disse, agora nós não estamos tendo lá as versões russas, ou seja, o ponto de vista dos russos para a gente ir fazendo análise, né? O certo é que o Zelensky, que é o presidente ucraniano, está sendo utilizado pelo Ocidente e a ajuda, de fato, se vocês não observaram, ela ainda não chegou. Perceberam que ainda não, ela não chegou, né? Ela não chegou. Teve um caso dos ucranianos, os pilotos ucranianos saírem para Polônia e outros lugares para buscar aviões, caças e chegar lá. Foi prometido, quando chegaram lá não havia nada disso. Ou seja, não, os caras voltaram de mãos vazias. Tem todo um processo. Então, quem acha que o Putin, por exemplo, não mediu as consequências dessas, vamos dizer assim, dessas sanções que foram aplicadas, está enganado. Tanto é que ele mediu as consequências que vai fazer um ano em abril agora deste ano que o Putin começou a enviar tropas para a fronteira. Ele há um ano atrás que ele tá enviando. E todos os outros países, inclusive Estados Unidos, com sua inteligência, estavam sabendo disso, né? Que os russos estavam mandando já tropas há um ano atrás, ou seja, abril de 2021, as tropas russas começaram a se deslocar para a região, né? Tanto é que, por exemplo, o local onde tem mais russos é ali naquela região de Donbass, ali, é o lugar onde tem mais russos, onde eles são, inclusive, pró-Rússia, eles são, ali tem uma quantidade maior de russos e não só ucranianos, porque ali a União Soviética era vamos dizer assim, uma formação de vários grupos, né? Vários grupos de pessoas, vários grupos eslavos, né? Ali, aquela região, esse povo é considerado eslavo. Nessa palavra eslavo, inclusive, vem de escravos, que eram como as pessoas do passado tratavam aqueles povos. E durante um bom tempo, os próprios americanos fizeram com que nós acreditássemos, vamos dizer que no Ocidente acreditássemos que aquele povo era bárbaro, né? Ou seja, que as pessoas da Ásia ou da Eurásia ou daquela região eram pessoas bárbaras, né? Mas engraçado que quando Marco Polo chegou à China, ele também foi considerado um bárbaro porque era porco, nojento, não tomava banho, não. Então por aí vocês tiram sujo, fedido, e aí você vai, e coisas que os chineses, por exemplo, não eram cuidadosos com a questão da higiene, né? Era mal educado para os padrões chineses, e inclusive para sentar à mesa, comer, coisa que os europeus naquela época eram tremendamente mal educados à mesa, aos nossos olhos agora, tá? Porque aí eu não posso, vamos dizer assim, criar o anacronismo de trazer daquela sociedade para essa. Aos olhos nosso agora, a forma como eles comiam é tremendamente horrível, fazendo coisas que nós não fazemos mais quando estamos à mesa, jantando, almoçando, tomando café da manhã, né? Então, mas eles faziam. Então, o Ocidente achava que os russos eram bárbaros, passavam, não é que eles achavam, isso era uma propaganda, né? E faziam com que nós acreditássemos. E agora nós estamos vivendo momentos parecidos com o da Guerra Fria, onde
nós estamos também novamente tendo uma russofobia, ou seja, estamos ojeriza, raiva, nojo dos russos por conta da guerra. Então nós vemos nas canais de televisão, todo momento agora aparece alguém, algum ucraniano, dando uma entrevista, e essas coisas vão fazendo com que é a mídia, aquela guerra midiática que eu falei antes, a mídia fazendo com que as pessoas fiquem comovidas com os ucranianos e odiando tremendamente os russos. Esse é um plano dos americanos desde o princípio. Só que algumas coisas vão dando errado, porque, como eu disse, os russos mediram o tamanho dos prejuízos, todos os embargos, inclusive espaço aéreo, como eu já falei, e bancos, por exemplo, o dinheiro dos russos, né, aquela transação através do SWIFT que os países fazem, só que prevendo isso, o próprio Vladimir Putin criou o seu próprio sistema. Então, nesse sistema está a China, vários países da Europa, vários países da África, quase todos, se não forem todos, estão nesses países da América Latina, estão todos nesse sistema que os russos criaram, ou seja, eles se anteciparam, eles não estão nessa de olho vendados, eles não estão de olhos vendados, né? Eles estão sabendo o que estão fazendo. Agora, como eu disse, a mídia tem um poder de tentar mudar a opinião pública com suas manobras. Eu vou ler aqui, eu estou com um livro aqui, que é O Horror da Guerra de Niall Ferguson. Esse livro ele faz uma análise aqui da Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Bem especificamente, mas ele vai dando uma andada. Aqui tem um capítulo que chama-se A Gangue da Imprensa. E eu já tinha até marcado aqui, mas acabou que eu perdi. Deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui tem eu vou ler em duas partes aqui interessantes. Aqui tá, estilo baixo é o subtítulo, estilo baixo e elevado. Não precisamos nos deter muito no conteúdo das propagandas. Em todos os países houve uma torrente do qual Paul Fussell chamou de estilo elevado. Um amigo se torna um camarada, um cavalo se torna um corcel, um inimigo se torna, né, um adversário, ou se tornou um adversário. Aí eu lhe diria, um presidente comediante se torna um herói, um Marte. Vocês entenderam? E eu vou ler aqui uma outra parte também interessante sobre essa parte da guerra. O capítulo é interessante. O público, o subtítulo, fala. Mas a propaganda funcionou? As evidências necessárias para responder essa pergunta são escassas, mas temos o suficiente para arriscar um veredito. A censura provavelmente conseguiu alguma coisa. O próprio fato de os jornalistas reclamarem tanto dela fala a seu favor. Sem dúvida, manteve uma boa dose de segredo de um modo que se mostraria impossível durante a Segunda Guerra Mundial, quando as rádios particulares com alcance internacional minaram até mesmo o controle de Goebbels sobre a imprensa. O Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler. A perda constrangedora de um navio de guerra Andácios na costa da Irlanda em outubro de 1914 não foi informada na Grã-Bretanha. Tampouco a Batalha de Jutlândia, até tempo depois de terminada a guerra. Os alemães não faziam ideia da quantidade de munição francesa em 1917. Provavelmente a maioria dos civis franceses também não. Então, a imprensa ela tem esse poder de ser utilizada para o controle da opinião pública e sabendo disso, logicamente, os meios de comunicação eles podem fazer várias coisas, nos enganar, fazer propaganda falsa, como eu disse, algumas emissoras de televisão estão mostrando diversos e diversos vídeos e matérias que são tendenciosas, né, e mostrando, como eu já disse, as pessoas sendo utilizadas de modo terrível.
por esse presidente da Ucrânia e por grande parte vamos dizer assim, do Ocidente, União Europeia e Estados Unidos, né, para que cause uma comoção no restante do mundo, para que possam demonizar a Rússia e, com isso, minar, vamos dizer assim, os poderes ou, vamos dizer assim, não só, mas a vontade, né, ou as pretensões dos russos e chineses em controle de uma grande parte do planeta. E é sempre isso, como eu já tinha dito anteriormente, o intuito é sempre poder, é sempre economia, né? Quando eu digo economia, é que eu estou falando de poder econômico, de pessoas, um grupo menor de pessoas ganhar muito mais dinheiro do que você possa imaginar. Então, são bilhões e bilhões e talvez trilhões de desculpa, de dólares sendo implementados e empregados em vários lugares, que isso nos leva à situação que a gente se encontra hoje nesse atual momento, né? Nesse cenário em que nós temos países é, causando problemas para eles mesmos e para nós também. Né? Isso vai gerar problemas na nossa economia, que já não está boa. Nossa economia, aliás, está péssima. Né? Então, nós vamos ter problemas com isso também, não só nós, como eu disse, né? Mas as outras partes do mundo, os combustíveis, o petróleo. Né? Nós temos muitas coisas feitas de petróleo. Por exemplo, a parte desse armário aqui é petróleo, né? O sapato que você usa é petróleo, parte do celular que você usa é petróleo, parte da sua TV e muitas coisas que você tem na sua casa, né? Elementos que estão no seu carro, não só o combustível, mas elementos que fazem parte da construção do seu carro, do seu veículo, né? Ou de qualquer outra coisa, também são feitos de petróleo. Então, muita coisa é feita de petróleo. E, e é complicado, porque nós estamos ainda, vamos dizer assim, dependentes de tudo que tem a ver com petróleo, lamentavelmente. Então, enquanto isso for uma moeda que gira a roda do mundo, nós estamos todos sujeitos a essas coisas. Né? Então é isso. Valeu, muito obrigado, até uma próxima.